Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Meus amigos, a semana pesadíssima aí para nós torcedores vascaínos, né? Vindo de uma derrota, mais uma vez, aí no Clássico para o Flamengo. Mas tivemos novidades aí envolvendo saída de jogadores. Também um Carille bastante pressionado aí pelo torcedor vascaíno. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, com um péssimo aproveitamento aí dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille vem sendo bastante cobrado aí pelos torcedores vascaínos pelo fraco desempenho do Vasco na temporada, né? Após ser eliminado para o Flamengo, o torcedor perdeu totalmente a paciência com o treinador e principalmente, lógico, a diretoria do Vasco, que mantém esse técnico ainda como treinador do Vasco. Porém, até agora ele está mantido sim no cargo para o início do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai ficar um longo período sem atuar. A gente vai falar já sobre possibilidades de jogos, treinos aí para o Vasco, mas até o dia 30 o Vasco não vai jogar oficialmente. Vai ficar aí 20 dias parados, sem atuar, só esperando o início do Brasileirão contra o Santos, que também já foi eliminado do seu campeonato estadual lá, perdeu ontem para o Corinthians, né? E o Vasco fará sua estreia em São Januário. Porém, o Fábio Carille aí vem tendo péssimos retrospectos aí à frente do Vasco, né? Além de ter um péssimo aproveitamento, o Vasco é o clube com menos finalizações dentre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 8 finalizações em média por partida. O Vasco está atrás, inclusive, de clubes que subiram da Série B para a Série A, como Mirassol, Sport, Ceará e até mesmo o Santos. É a pior média da história do clube, que sempre teve grandes artilheiros, né? Isso aí mostra muitas características do nosso treinador, né? Um treinador mais defensivo, mais preocupado em não tomar gols do que fazer, não é? Mas também é sempre bom deixar claro que também tudo não é só culpa do Fábio Carille. A diretoria do Vasco demorou um século para contratar atacantes, trouxe aí, finalmente acertou na contratação de um jogador que foi o Nuno Moreira. Porém, o torcedor já está ficando com o pé atrás quanto ao Lloyd Augusto. E o Benjamin Garré vem sendo mais do mesmo, né? Ainda não mostrou nada, né? Ainda tem uma grande expectativa em torno desse jogador, porém o Lloyd Augusto já vem sendo criticado, muito criticado nas redes sociais. É um jogador que eu espero ainda ter um pouco mais de paciência com ele para ver se ele realmente vai render alguma coisa no Vasco. Mas o Nuno Moreira é uma grata surpresa, um jogador que estava jogando em um clube minúsculo lá em Portugal e vai ser muito útil durante essa temporada. Mas o Fábio Carille tem como característica, sim, ser um treinador defensivo. Isso explica muito também o Vasco ter um baixo nível de finalizações, ter um baixo número de finalizações aí durante os seus jogos, né? O que mais assusta também é o fraco desempenho do Vasco contra clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, clubes que estavam aí disputando o Campeonato Carioca, né? Foram 5 jogos, 3 deles contra o Flamengo, 1 contra o Botafogo e 1 contra o Fluminense, apenas uma vitória contra o Botafogo, 4 derrotas, 20% de aproveitamento, 3 gols feitos e 7 gols sofridos, cara. É um fraquíssimo aproveitamento desse treinador à frente do Vasco, quando o Vasco enfrenta clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Realmente é muito preocupante a permanência do Fábio Carille para a sequência da temporada. Vai ter meio que uma mini pré-temporada aí, 20 dias para ele trabalhar, para tentar resolver essa situação do Vasco, para o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro jogando mais, para tentar ter um ano sem susto, né? Porque o que interessa para o torcedor é o Vasco não cair de divisão, né? Não me interessa a Copa do Brasil e tampouco Sul-Americana. É o Vasco não cair de divisão, porque o início é muito preocupante. O elenco do Vasco era para estar jogando mais, era para estar sendo melhor motivado, era para estar com jogadores aí atuando em alto nível, como a gente está vendo em vários clubes aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente as coisas dão errado no Vasco já há muitos anos, né, cara? É impressionante, cara. Nada muda dentro desse clube. O torcedor clama, implora por uma venda da SAF, mas não tem investidor, não tem proposta para deixar claro aqui para o torcedor que sonha com a venda da SAF. Eu também quero muito que o Vasco saia da mão do associativo, vá para uma empresa, para um investidor que tenha dinheiro, que não seja um investidor falido, como era a CSS Partners, e esperamos aí que o Vasco consiga o mais rápido possível um novo investidor, mas não tem proposta, né? Mas a situação é essa, o Fábio Carille segue no comando técnico do Vasco, vai ser o nosso treinador no início do Campeonato Brasileiro, pelo menos nas rodadas iniciais, né? O Vasco vai ter jogos complicados, vamos ter o Santos e Corinthians pela frente, e os 2 primeiros jogos do Vasco no Brasileirão. Deixa aí nos comentários o que você acha do trabalho do Fábio Carille, se você já teria demitido ele, se você acha que ele tem que ser mantido, porque o problema não está nele, está no time, está na diretoria. Qual a sua visão? Deixa aí nos comentários. Bom, e por falar em 20 dias que o Vasco vai ficar sem jogar,
De acordo com o BTB Esportes, o Vasco já estaria estudando fazer um jogo treino contra o Cruzeiro, que já está muito mais tempo parado do que o Vasco, né? O Cruzeiro sequer estava aí na primeira fase da Copa do Brasil, por já entrar na terceira fase, e por isso teve pouquíssimos jogos aí durante essa pausa, né? E o Vasco pode enfrentar esse adversário para fazer um jogo treino, né? O que seria ótimo para o Vasco, porque ficar 20 dias parado é muita coisa, cara. É muito tempo de jogadores que já vinham jogando, né? Vão baixar totalmente a intensidade, porque o Vasco estava jogando, estava no meio da temporada. Isso aqui deixa mais claro ainda como que é inútil o campeonato estadual, né, cara? Porque os times que são eliminados ficam praticamente aí um mês parado, cara. Isso faz com que a preparação desses clubes vão lá pro chão, cara. Os caras perdem totalmente aí o que já conseguiram conquistar. Porque tempo parado pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, né? Porque o cara vai ter mais tempo para treinar, mas não vai estar jogando. Porque o jogador se desenvolve, o time se desenvolve em campo, jogando contra adversários. E o Vasco não vai ter isso, vai ter 20 dias parado, né? Situação aí preocupante, mas torcemos para que o Vasco consiga resolver isso aí, marcando jogos treinos, até mesmo amistosos, para jogar aí, talvez para público, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, a princípio, o Cruzeiro surge como um potencial adversário do Vasco aí, durante essa meio que pré-temporada, que o Vasco terá aí 20 dias parado. Também temos outros clubes aí à disposição, né? Red Bull Bragantino, o próprio Santos, né? Que será o adversário do Vasco aí na estreia do Brasileirão, Botafogo e por aí vai, né? Tem muito time aí disponível para o Vasco fazer jogos treinos contra times fortes, né? Não você pegar um Olaria, o Bangu, ou sei lá, mano. Tem que marcar amistoso contra time aí da Série B ou Série A. Porque pro Vasco mostrar aí que tem condições de fazer um ano sem susto também, né, cara? Complicado. Mas essa é a nossa realidade. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade de jogos treinos do Vasco. O primeiro adversário pode ser o Cruzeiro. Bom, e agora vamos falar aqui de saída de jogador, meu amigo. O volante Lucas Eduardo será emprestado aí ao Cuiabá até o fim dessa temporada e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava naquela lista da barca do Vasco, né, cara? De jogadores que poderiam deixar o clube e ele será emprestado até o fim do ano ao Cuiabá. Desejamos sorte aí ao garoto da base do Vasco. Quem também pode deixar o Vasco, esse aqui é um grande desejo de muitos vascaínos, né, cara? É o Dimitri Payet. De acordo com o Globoesporte.com, que fez uma apuração melhor sobre a situação do francês, o jogador caminha para os seus últimos meses como atleta do Vasco. As conversas por uma renovação esfriaram após as atuações sem brilho do francês. A diretoria do Vasco já avalia que o baixo rendimento técnico do atleta não compensa aí o alto custo para manter o jogador no elenco, né? O meia recebe aproximadamente 1,5 milhão por mês e tem um vínculo com o Vasco somente até o dia 5 de maio, diferentemente como foi noticiado por outras fontes. O jogador tinha um contrato até o fim de junho, né? De acordo com o Globo Esporte, tem contrato somente até o dia 5 de maio. E a partir dessa data, no dia 6, o Payet já nem é mais jogador do Vasco, né? Tomara que o Vasco não renove esse contrato. Dá para trazer um jogador muito melhor do que ele, por pagando 1,5 milhão. A janela do meio do ano vai ser de extrema importância para o Vasco, para buscar um novo meio-campista aí, para que o Vasco consiga melhorar drasticamente esse meio-campo, porque o Vasco perdeu o jogo do Flamengo no meio-campo, né? Olha o meio-campo dos caras, engoliram o Vasco no meio-campo. O meio-campo do Vasco com pouca intensidade, com pouca marcação, foi engolido pelo nosso maior rival, né? E quando o Payet entra no lugar do Coutinho, que já sai morto ou machucado, o Payet pouco corresponde. Joga, toca a bola para trás, olha para o lado, toca para o outro e nada produtivo para o time. O Vasco aí pagando 1,5 milhão para um jogador desse, né, cara? Situações aí de jogo que qualquer atleta pode fazer, né? Esperamos aí que o Vasco consiga resolver essa questão e que o Payet não renove. Essa é a minha opinião. Não quero mais o Payet no Vasco, para deixar claro. Já foi importante, já ajudou muito o Vasco. Tem nome, tem história lá na França, mas não no Vasco. Deixe nos comentários aí o que você acha dessa possibilidade de saída do francês, que possivelmente não terá o seu contrato renovado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.